tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do segundo ano de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos desvendar novos desafios, mas antes disso, vamos descobrir juntinhos o nosso eixo, a nossa habilidade e também o nosso conteúdo. Vamos lá? Crianças, essa é a nossa aula 23. Qual é o nosso eixo? Leitura. Os nossos conteúdos: textos escritos diversos, imagens, símbolos, figuras, desenhos, tom de voz, dança, pintura, música, mímica, entre outros. Qual é a nossa habilidade? Relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos. Crianças, agora que nós já descobrimos qual é o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos, eu faço uma pergunta muito importante para vocês. Vocês já estão preparados para embarcar juntinho comigo na nossa aula de língua portuguesa de hoje? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Agora, crianças, vamos para a nossa hora de estudar? Vamos lá? Crianças, quando nós lemos, nós nos deparamos com dois tipos de textos. O texto que tem a linguagem verbal e o texto que tem a linguagem não verbal. Mas o que é isso, crianças? Vocês já pararam para pensar o que é isso? Esses dois tipos de textos? Ainda não? Onde é que nós estamos? Nós estamos em um livro, crianças, que tem uma excelente história de princesa, de rei, de um lindo castelo e que mais? Nós estamos em um livro. Vocês já leram algum livro alguma vez? Sim ou não? Quando você lê um livro, lembrando vocês, tem dois tipos de linguagem às vezes. A linguagem que tem um texto verbal e o texto não verbal. Vocês já estão preparados para descobrir na nossa aula de hoje esses dois tipos de textos? Sim ou não? Então agora eu convido vocês para descobrir um segredo muito grande do que é um texto verbal. Então vamos lá juntinhos comigo? Vamos lá? Crianças, eu vou ler para vocês e daqui a pouco nós iremos descobrir as palavras que vocês não conhecem, tudo bem? Vamos lá? O que é um texto verbal? Olha só o nosso conteúdo de hoje, texto verbal. A linguagem verbal tem duas formas: a língua escrita e a língua oral. Linguagem oral, prestem bem atenção, tudo bem? É a que se usa quando o interlocutor, olha aqui uma palavrinha diferente que nós já vamos descobrir, está frente a frente conosco e podemos falar com ele. Já a escrita é usada quando o interlocutor está ausente. Olha aqui outra palavrinha diferente. Vou ler para vocês e explicar, tudo bem? Olha só, a linguagem verbal tem duas formas. A língua escrita, que é esta daqui, ó. A língua escrita, crianças, é quando vocês escrevem com as mãos de vocês, usando palavra por palavra, escrevendo palavra por palavra, tudo bem? E a língua oral, que é aquela que vocês falam, que a voz de vocês emite um som, algo que vocês queiram comunicar a alguém com a boca de vocês, tudo bem? Linguagem oral, olha aqui, linguagem oral é a que se usa quando o interlocutor, quem é o interlocutor? É aquela pessoa que está conversando com você, ela está presente, está junto com você, certo? Olha só, isso aqui é muito importante, o interlocutor ele está presente, está frente a frente conosco e podemos falar com ele. Já a escrita, olha só, crianças, já a escrita
é usada quando o interlocutor, quem é o interlocutor? É aquela pessoa que nós estamos conversando pessoalmente, frente a frente. Já escrita, linguagem escrita, é usada quando o interlocutor está ausente. E o que é ausente, crianças? Ausente é quando ele não está conosco, frente a frente. Olhem aqui para mim, crianças. Vou explicar para vocês, certo? O que é uma linguagem oral? A linguagem oral, olha só, não estou comunicando, não estou falando algo para vocês a partir da minha boca. Vocês sabiam que isso se chama linguagem oral? Texto oral? Sabiam disso? Não sabiam? Então agora vocês acabaram de descobrir. Mas crianças, quando nós queremos escrever algo, nós escrevemos a partir do quê? Das nossas mãos, não é verdade? O que eu estou segurando? Eu não estou segurando uma caneta? Quando eu quero escrever algo que eu estou pensando, qual é o tipo de linguagem? Qual é o tipo de texto que eu estou usando? O texto escrito. Esses dois tipos de linguagem, lembrando vocês, é um texto verbal, porque nós falamos ou nós escrevemos, certo? Entenderam? E o que é um interlocutor? É aquela pessoa que está frente a frente conosco. Eu não estou de frente para vocês, eu não estou comunicando algo a vocês. Isso, crianças, é uma linguagem oral. Então agora, crianças, vamos para o nosso próximo exemplo. Olha só. Fábulas. O que nós estamos vendo aqui nesta imagem? Isso aqui não é uma capa de um livro? Qual é o tipo de linguagem, de texto que nós estamos vendo aqui? Nisso aqui que eu estou marcando, certo? Não é na imagem, é só nestas palavrinhas. Qual é o tipo de linguagem empregada aqui, crianças? É o texto que? Texto verbal. Verbal, certo? É um texto verbal, mas ele é escrito ou ele é falado? Ele é escrito. Então é um texto que é escrito, tudo bem? Quando nós escrevemos com as palavras, como nós estamos vendo aqui, nesta capa de livro, vocês estão vendo? Está escrito mini livros e fábulas. Mini livros e fábulas é um texto verbal escrito, porque ele foi escrito com palavras, letras por letras, tudo bem? Olha só o nome dessa historinha. O Leão e o Rato. Qual é o tipo de linguagem, de texto utilizado aqui? Lembrando vocês que é um texto um texto verbal, certo? Texto verbal. Ele é escrito ou ele é falado, crianças? Ele está escrito aqui ou ele está falado? Ele está escrito, então ele é um texto escrito. Agora, crianças, eu vou convidar vocês para um grande desafio e fazer com que vocês percebam algo muito novo na sala de aula que vocês já participaram. Vamos lá juntinho comigo? Vamos lá? Crianças, onde é que nós estamos? O que eu acabei de falar para vocês? Que vocês, quando vocês estão na sala de aula de vocês, acontece dois tipos de linguagem. Mas o que nós acabamos de estudar, de investigar juntinho? Não foi a linguagem verbal, que ela é feita através do som da nossa voz, que é a linguagem oral, e também a linguagem escrita. Nós não fazemos esses dois tipos de coisa quando nós estamos estudando na nossa sala de aula, agora na casa de vocês, não é verdade?
quando vocês estão conversando com alguém. Por exemplo, essas crianças, elas estão fazendo o quê? Elas estão conversando, não é verdade? Então, para elas estarem conversando, qual é o tipo de linguagem que elas estão usando? É a linguagem oral e é uma linguagem verbal. Por quê? Porque elas estão conversando uma com a outra. Uma fala e a outra é o quê? O interlocutor, porque elas estão de frente uma para a outra. Entenderam, crianças? A linguagem verbal oral, ela é feita através da voz. Quando eu converso com um colega da sala de aula, por exemplo, quando você está em dúvida e você vai lá conversar com a sua professora, tirar a dúvida que você está na atividade, não é verdade? Por exemplo, também, quando nós lemos um livro, vocês estão vendo esses livros aqui ao lado? Esses livros, crianças, eles foram feitos também com a linguagem verbal escrita. Por que ela é escrita, crianças? Porque o livro, geralmente, ele é escrito com palavras. Então, uma linguagem verbal escrita, ela é feita através do quê? Das palavras. Conseguiram compreender, crianças? Eu sei que sim, porque eu digo sempre o quê? Que vocês são muito inteligentes. Agora nós vamos desvendar um outro desafio. Estão preparados? Então vamos lá? Olha só, crianças. O que é um texto não verbal? Olha aqui o nosso conteúdo de hoje. Texto não verbal. Eu vou ler primeiro para vocês e depois eu vou explicar, tudo bem? O texto não verbal, prestem bem atenção nisso, crianças, utiliza outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, sons, entre outros, para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Vamos observar essas duas imagens que estão aqui ao lado do nosso texto. Nessa primeira imagem aqui que eu estou circulando, o que eles estão fazendo, crianças? Eles estão cantando e dançando. Quando eles estão cantando e dançando, qual é o tipo de texto usado? É o texto não verbal, porque não tem nada escrito e também eles não estão falando. Vocês estão vendo eles falando? Não estão, não é verdade? Então, quando eles estão expressando o que? Sentimentos, quando eles estão movimentando o corpo deles, isso é um texto não verbal. Qual é a nossa outra imagem aqui ao lado, crianças? Nós estamos vendo uma rua, não é verdade? Olha só que esses símbolos, essas placas de trânsito, elas são uma linguagem não verbal. Por quê? Quando nós olhamos o sinal vermelho, por exemplo, nós sabemos que é para parar, não é verdade? Então, isso, quando nós entendemos a partir de uma imagem o seu significado, isso é um texto não verbal. Olhem aqui para mim, crianças. Onde é que nós estamos? Nós estamos em uma história que vai ser contada daqui a pouco. Esse texto, essa linguagem, esse cenário onde nós estamos, ele é um tipo de texto verbal ou não verbal? Ele não é representado através de imagem. Então, quando ele é representado, quando ele é mostrado através de imagem, isso é um texto que, crianças? Um texto não verbal. Porque eu já sei que daqui a pouco, você aí de casa, você vai escutar uma linda história e vai olhar também. Então, toda vez que não tiver uma voz, que não tiver o quê? Algo que esteja sendo emitido através da voz ou das palavras, e isso é um texto não verbal. A imagem, por exemplo, onde nós estamos,
é um cenário da nossa história que você aí de casa já vai saber. Isso é um texto que, crianças? Um texto não verbal. Então agora eu convido vocês aí de casa a investigarem, a embarcarem juntinho comigo na história que vai ser contada agora para vocês. Vamos lá? O Leão e o Rato. Certo dia estava um leão dormindo embaixo de uma árvore quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. "Perdoa-me", gritou o ratinho. "Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim?" O leão achou tão divertida esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Jean de La Fontaine. Crianças, vocês gostaram da nossa fábula que vocês aí de casa acabaram de olhar, de investigar e também de escutar? Então, agora nós vamos investigar a nossa historinha, a nossa fábula de uma maneira bem diferente. Vamos lá juntinhos comigo? Olha só, crianças. O leão e o rato, que foi a nossa fábula que nós acabamos de escutar e ver, não é verdade? Certo dia estava Qual é essa imagem, crianças? Um leão dormindo embaixo de uma... Qual é o nome dessa imagem? De uma árvore. Quando um rato começou a correr por cima dele. Crianças, quando nós usamos o texto escrito, qual é o tipo de linguagem? É a linguagem verbal. É o texto que? Texto verbal. Qual é o nome? Texto verbal. E qual é o tipo desse texto, crianças? Deixa eu só corrigir para nossa letra aqui ficar muito bonita, tá bom? Não se esqueçam de caprichar na letrinha de vocês. Texto verbal. Verbal, o quê? Escrito, porque ele foi escrito com palavras. E quando eu coloco essa imagem aqui do lado, crianças, ele se torna o quê? Ele se torna um texto que? Um texto não verbal, porque ele foi escrito com imagem. Então, quando nós misturamos o texto verbal, que é esse escrito com as palavras, e um texto não verbal, que é esse feito através das imagens, nós temos dois tipos de texto em um só conteúdo. Vamos para o nosso próximo. Olha aqui, crianças. Qual é o nome desse animal? O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, rugindo, e preparou-se para engolir. Quem foi que escreveu? Foi Jean de La Fontaine. Crianças, olhem aqui para mim. Vocês perceberam que nós usamos dois tipos de linguagem no texto que nós acabamos de investigar? Sim ou não? Nós usamos o texto que tem a linguagem escrita, verbal, porque
qual é o tipo de linguagem que nós usamos. Lembrando vocês que a linguagem que nós usamos de forma escrita, ela é a linguagem de texto verbal escrito, certo? Quando nós colocamos uma imagem no texto que nós acabamos de investigar, ele se torna um texto não verbal. Por quê? Porque tem a imagem no nosso texto. Então, no texto que nós acabamos de investigar, tem dois tipos de linguagem. A linguagem verbal escrita e a linguagem não verbal, porque tem a imagem. Então, vamos agora para o nosso último desafio do nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Olha aqui, crianças. Na nossa tirinha, nós vamos investigar de uma maneira bem diferente a nossa história. No primeiro quadrado, o que aconteceu na história? Vocês prestaram bastante atenção na nossa historinha de hoje? O que o leão ele está fazendo aqui no primeiro quadradinho? O leão ele está dormindo, quando de repente, o que aconteceu no segundo quadradinho? O rato começou a correr em cima da cabeça do leão e foi então que o leão ele abriu a bocarra dele para comer o rato. Perceberam, crianças, a sequência? Como nós começamos a observar a nossa historinha a partir da tirinha? Perceberam? Olhem aqui para mim. Qual é o tipo de texto, o tipo de linguagem usada na nossa tirinha? É uma linguagem não verbal. Vocês perceberam que vocês conseguiram entender qual era o tipo de linguagem usada? E o que a tirinha ela quis nos dizer? Sim ou não? Então, crianças, isso é um texto não verbal. Agora, crianças, que nós já investigamos bastante, eu convido vocês para o nosso exercitando. Vamos lá? Vamos ao nosso primeiro desafio, crianças. Desafio número 1. Leia a tirinha abaixo. Agora, descubra qual foi o tipo de texto utilizado na tirinha. Letra A, texto verbal, ou letra B, texto não verbal. Desafio número 2. Leia o texto a seguir. O leão e o rato. Certo dia, estava um leão dormindo embaixo de uma árvore, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Jean de La Fontaine. O texto utiliza do letra A, texto verbal, ou letra B, texto não verbal. Crianças, agora que nós já descobrimos qual é o nosso desafio número 1 e também o nosso desafio número 2, eu convido vocês para exercitar os nossos desafios. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês já pegaram caderno? Já pegaram lápis e também a borracha para copiar e aprender cada vez mais a língua portuguesa? Sim ou não? Então agora, crianças, eu vou deixar vocês exercitando.
Crianças, vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são o quê? Muito inteligentes. Mas vamos conferir juntinhos se vocês conseguiram acertar? Vamos lá juntinhos comigo? Olha só, crianças. Desafio número 1. Leia a tirinha abaixo. Qual é a tirinha, crianças? É essa daqui, tudo bem? Essa daqui que nós estamos vendo aqui abaixo. Estão vendo? Vocês se lembram que eu contei para vocês essa sequência de imagens da nossa tirinha? Tirinha número 1, quadradinho número 2 e quadradinho número 3. Vocês se lembram que isso é uma história sobre o ratinho e o leão, que eles ficaram brigando? Lembram disso? Vamos para o nosso próximo. Olha aqui, crianças. Agora, descubra qual foi o tipo de texto utilizado na tirinha. Letra A, texto verbal, ou letra B, texto não verbal? Vou lembrar vocês a historinha, tudo bem? Olha só, crianças. No nosso quadradinho número 1, estava um leão dormindo. Aqui no nosso quadradinho número 1, estava um leão dormindo, quando de repente, no nosso quadradinho número 2, um rato começou a correr em cima da cabeça do leão. E quando aconteceu o inesperado, o leão abriu a bocarra para comer o ratinho. Lembraram da nossa fábula, que está escrita de uma forma bem diferente na nossa tirinha? Então vamos à nossa questão. A nossa tirinha, ela tem um texto verbal, letra A, ou é a letra B, um texto não verbal? Vocês se lembram que quando a nossa história, algo ele é contado através das imagens, que é a nossa tirinha, ele utiliza do texto não verbal, porque não tem nada escrito. A história ela é contada através das imagens, que é a nossa tirinha que está acima. Vamos conferir a nossa resposta certa. É um texto não verbal, porque ninguém está falando na nossa tirinha aqui e não tem nada escrito com as palavras, só tem as imagens da nossa tirinha. Então, toda vez que estiver imagem em algo, crianças, esse é um texto não verbal. Vamos para o desafio número 2. Desafio número 2. Leia o texto a seguir. O leão e o rato. Certo dia, estava um leão dormindo embaixo de uma árvore, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Jean de La Fontaine. Vamos ver qual é a nossa pergunta do nosso desafio. O texto utilizador. Letra A, texto verbal, ou é letra B, texto não verbal? Olhem aqui para mim, crianças. Toda vez que um texto ele estiver escrito com palavras, com cada letrinha escrita, vocês se lembram qual é esse tipo de texto? Sim ou não? Eu expliquei na nossa aula de hoje. Ele é um texto verbal, porque ele é escrito com palavras. Então, qual é a nossa opção? Vamos conferir? É a letra A, texto verbal. Vamos olhar se é isso mesmo, crianças. Olha só, é um texto verbal porque ele foi escrito com palavras.
Crianças, olhem aqui para mim. Toda vez que nós usamos um texto que ele é escrito através das palavras, qual é o tipo de texto? Ele é um texto verbal escrito. Por quê? Porque ele é escrito através das palavras. Conseguiram resolver os nossos 2 desafios de hoje? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são o quê? Muito inteligentes, crianças. Agora eu convido a todos vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, vocês se lembram de todos os conteúdos que nós estudamos na nossa aula de hoje? Sim ou não? Se sim, agora nós vamos observar, vamos nos relembrar de tudo aquilo que nós estudamos hoje. O que foi que nós estudamos? 2 tipos de texto, o texto verbal e o texto não verbal. O texto verbal, ele tem 2 tipos, o escrito e o oral. Por quê? O texto escrito verbal, ele é escrito, como a própria palavra já diz, com as palavras. Quando nós escrevemos com a nossa mão, o texto verbal escrito, porque ele é escrito com palavras, com letras, certo? O texto verbal oral, o que eu estou fazendo com vocês? Eu não estou falando. Então, crianças, isso é um texto verbal oral, porque eu estou comunicando, estou falando algo para vocês. Quando vocês estão com alguma dúvida, por exemplo, com quem vocês vão tirar essa dúvida? Vocês não têm que falar com alguém? Vocês sabiam que quando vocês falam, quando vocês perguntam, isso é um texto verbal oral? Vocês sabiam disso? Porque vocês falam, vocês perguntam algo a alguém, entenderam? Qual é o outro tipo de texto que nós utilizamos, nós aprendemos na nossa aula de hoje? O texto não verbal. O texto não verbal, ele é mostrado através de imagens. Que mais, crianças? Por exemplo, onde é que nós estamos? Nós estamos em uma sala de aula, não é verdade? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo imagens. Um armário, nós estamos vendo algo muito interessante, que é a nossa sala de aula. Vocês estão com saudade da sala de aula? Vocês sabiam que essa imagem, ela é um texto não verbal? Porque nós entendemos que a partir desta imagem é um texto não verbal e é uma sala de aula. Lembrando vocês, um texto não verbal, ele não é escrito com palavras e ele nem é falado, mas ele é mostrado através de imagens. Conseguiram aprender? Conseguiram se relembrar de tudo aquilo que nós estudamos na nossa aula de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Agora, crianças, eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, vocês gostaram dos nossos desafios da nossa aula de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, crianças, pais, professores, ao intérprete de Libras por mais uma aula de língua portuguesa. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim e eu convido vocês para a nossa próxima aula e até mais, crianças. Até breve!